Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o presidente da OAB no Pará, o advogado Jarbas Vasconcelos. Presidente, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer nosso, Mauro, pisar aqui nesse solo sagrado do jornalismo paraense. Muito obrigado. É um mês mês do advogado, mês de uma série de eventos em torno da OAB, né? Mas as redes sociais, agora no final de semana, essa história de um perfil fake no Facebook, sim, chamar os paraenses de índios, criticar os negros, coisa parecida, a OAB levantou e vai fazer o quê? A OAB já representou a Delegacia de Crimes Tecnológicos ao Ministério Público e nós esperamos que possamos identificar o IP de onde partiu essas declarações racistas, discriminatórias, né, que defendem que índios devem ser escravos, que negros devem ser reduzidos à condição de escravos e não têm sequer o direito de pisar em estádios como o Maracanã. E é uma discriminação regional porque coloca o Rio de Janeiro como o centro do Brasil e os paraenses vivendo e condenados ao atraso da periferia. Agora, presidente, é uma colocação muito forte, muito racista. Mas também não seria melhor, considerando que quarta-feira tem jogo aqui, jogar uma água fria? Imagine como vai ficar meio inflamado, né? O time do Fluminense chegando aí. Eu acho que o time do Fluminense não tem nada a ver com essa colocação, assim como o povo carioca. Mas a pessoa que fez essa colocação deve ser, sim, identificada. Eu acho que não pode deixar que uma pessoa dessa que comete um crime de racismo, de discriminação, de ódio entre brasileiros possa ficar impune. Eu acho que ela tem que ser identificada. A nossa Comissão de Direito e Tecnologia da Informação, eu aproveito aqui para dizer desde logo que o delegado hoje da Delegacia de Crime Tecnológico fez uma declaração dizendo que não era possível identificar, e a nossa Comissão de Direito e Tecnologia disse não é possível postar no Facebook e apagar. Há formas, sim, de chegar ao IP do computador que partiu essa declaração, identificar o autor e, evidentemente, que enquadrá-lo penalmente, criminalmente. Eu acho que é isso que vai levar com que o Fluminense possa vir aqui na quarta-feira com toda a tranquilidade, com toda a paz. Não é dessa forma de reação de violência física que nós vamos responder. Nós temos que responder. Eu vi alguma coisa também nas redes sociais que a torcida do Paysandu vai toda de cocá, flecha, arco. Eu acho que essa manifestação é bonita, bacana. Aliás, o Facebook está cheio de manifestações muito criativas e muito legal, porque ativa aquele sentimento de pertencer ao Pará, à floresta amazônica, paraencismo. Eu sou um patriota do Pará, eu acho que isso é bom. Olha, presidente, a OAB Nacional está analisando caçar a carteira de advogado de José Dirceu. Qual é a sua opinião? Hoje a OAB de São Paulo, a que eu pude receber ainda há pouco um relato, cancelou a inscrição do advogado José Dirceu sob o argumento da idoneidade. É a seccional que cancela? De São Paulo, porque havia lá... Ele estava inscrito lá em São Paulo. Ele é inscrito, a inscrição originária dele é em São Paulo e a informação que eu tive há pouco é de que a OAB São Paulo cancelou a inscrição acatando uma impugnação de um outro colega de que ele estava inidôneo para o exercício da advocacia enquanto estiver condenado e agora também preso preventivamente. Então, enquanto ele estiver cumprindo a pena e preventivamente, a OAB, então, aplicou a pena do cancelamento por inidoneidade. O processo judicial eletrônico, PGE, há cerca de 1 ou 2 meses, houve um problema na Justiça do Trabalho aqui e ficou o sistema fora do ar. Imagine a qualidade da internet no nosso interior. Está frequentemente fora do ar. Sim. Isso tem atrapalhado torná-lo uma realidade? Nós somos favoráveis ao PJE, o processo judicial eletrônico. Temos uma posição positiva com relação a isso. Agora, temos conflitado muito com o novo presidente do Tribunal do Trabalho, que resolveu incorporar o seu currículo como sendo o juiz que implantou o processo eletrônico no interior do Pará, no interior da Amazônia. Nós provamos já ao CNJ, estamos aguardando um julgamento para os próximos dias desta matéria, que nenhum dos municípios do interior do Pará tem uma velocidade de internet durante o ciclo de 24 horas superior a 1 mega. E o CNJ exige que a internet de qualidade para funcionar o PJE seja de 2 megas. Em verdade, a maioria dos municípios paraenses
Eu lhe diria que dos 140 municípios do Pará, 130 funcionam com menos de 500 K. Portanto, tem uma velocidade 1/4 apenas daquela desejada. E é evidente que nós não podemos concordar com isso. Temos conflitado com o presidente do tribunal, tem havido, e nós vivemos hoje, uma crise institucional entre a OAB e o TRT por conta da implantação assodada, autoritária, do processo judicial eletrônico. Muito diferente da gestão passada do TRT, onde presidia a doutora Odete Alves, em que nós conversávamos, dialogávamos e implantando gradativamente o processo eletrônico. E, presidente, se o sistema está fora do ar, os prazos todos se alteram? Olha, o que tem acontecido com o PJE é o seguinte: em 2013 nós paramos 37 dias, em 2014 nós paramos quase 40 dias, em 2015, só para você ter uma ideia, os dados não estão todos no site TRT, esta semana nós estamos sem PJE. A próxima semana o TRT vai funcionar um período, na semana seguinte, depois da Semana da Pátria, ele volta a parar de novo. Uma semana inteira. Mas os prazos se alteram? Não, aí o prazo é suspenso. E veja, por exemplo, essa semana o que é que está acontecendo? Há varas que fazem audiência, há varas que não fazem audiência. Hoje eu encontrei um advogado à porta da Justiça do Trabalho desesperado porque ele pagou uma dívida da empresa lá em Paraupebas e ele não estava conseguindo acessar o sistema para obter do juiz um despacho de deferimento para que desbloqueasse os valores bloqueados da empresa. Veja a situação, uma empresa privada de recursos, criando para uma empresa, eu não sei exatamente qual é a empresa, mas suponho que criando problemas para os seus empregados, para toda a ordem de fornecedores e tudo, porque um sistema eletrônico não funciona e não há outra alternativa para isso. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. O tribunal não deve estar de costa para a sociedade, ele não deve ser insensível à realidade do mercado e nem também dos trabalhadores, dos advogados. O tribunal está ali para servir da melhor forma possível. E o que nós temos visto nessa gestão do Tribunal do Trabalho é uma posição ortodoxa, inflexível, dogmática de impor o PJE em cada um dos municípios do Pará, onde não tem nem energia, nem internet. É grave, isso tem causado tanta reclamação, o CNJ não se manifestou ainda. O CNJ ainda não pautou essa matéria para julgamento, quer dizer, está em pauta, mas saiu, agora está vendo a troca do ministro relator deste processo por outro no CNJ, que é revezamento, né, a cada 2 anos, e nós esperamos que nos próximos dias essa questão seja aclarada. O fato é que depois de tantos protestos nossos, como fizemos protestos, veja, lá em Marabá, em Altamira, o PJE foi inaugurado com o presidente tendo escolta da Polícia Federal, escolta de policial. Uma vergonha. Né? Uma vergonha inaugurar o PJE numa das piores regiões que tem internet, que é a Transamazônica. Né? E depois, no sul do Pará, em Marabá, que é uma região que também tem muita dificuldade de energia, de internet. Então, depois dessa ostensiva manifestação da sociedade de contrariedade, o presidente do tribunal adiou a implantação do PJE nos demais interiores. Diz ele que implantará ainda em Santarém, ainda em Santa Isabel, Capanema, até dezembro deste ano. Espero que o CNJ, antes disso, diga a ele que o PJE só pode ser implantado de modo responsável, de modo prudente, com Grano Salles. O povo do interior quer a agilidade da justiça, mas não quer que a justiça fique fechada exatamente para aquele que mais precisa dela, que é o homem do interior da Amazônia. Presidente, a OAB cada vez aperta mais o exame de ordem. Sim. Muito bom. Mas não teria algum tipo de responsabilidade na liberação de vários cursos que surgem a cada minuto e que fazem com que o consumidor pague por 4 anos um conteúdo que não é o ideal e lá na frente, depois que ele pagou esse conteúdo, vai cobrar dele
Na verdade, a maioria dos pareceres nossos, da nossa Comissão de Educação Jurídica, são contrários à abertura de novos cursos jurídicos. Ano passado, houve um congelamento dos cursos jurídicos, por um entendimento, um acordo político entre o Conselho Federal da OAB e o Ministro da Educação. Agora, retornaram-se as liberações gradualmente dos novos cursos, mas o parecer da OAB sobre a criação dos novos cursos e a renovação dos atuais cursos, ele não é um parecer vinculativo do Ministério da Educação, ele é opinativo. Ele tem um peso, ele é levado em conta, porém, quem libera o curso é o Ministério da Educação. Então, se há uma ação de indenização por perdas e danos daquele que não passa do exame de ordem, ela deve se voltar contra a União e não contra a OAB. E a OAB recomenda, que é um selo de qualidade, sim, por que não dá a mesma e ampla divulgação? Olha, nós damos, porque é meio escondido. Quem ganha o selo do OAB recomenda, fica no site da OAB, você acessa lá no site do Conselho Federal, qualquer estudante, qualquer pessoa que deseja contratar um advogado. Esse selo é revisto a cada ano? Ele é revisto de acordo com os exames. Eu penso que agora tem uma... é um ranking do exame? É um ranking e da avaliação feita pelo MEC e também do exame de ordem. Por exemplo, eu agora não posso falar aqui, mas há uma conhecido do meio, que uma faculdade aqui de Belém alcançou nota máxima, né, na avaliação do MEC, também da OAB, e deve receber, ao lado da UFPA, que já tem esse selo, o selo OAB recomenda. Né? Então, são duas instituições em Belém? Duas. Até agora. A OAB só vai recomendar duas em Belém? Que tem o selo OAB recomenda. Deve ter umas 12 ou 13. Mas nós temos... Não, mas veja bem, isso é assim, Mauro. Nós temos sempre nós divulgamos o ranking das faculdades de aprovação do exame de ordem. Aqui no Pará, nós temos a felicidade de termos boas faculdades, vamos dizer assim, porque nós temos um índice de aprovação que é muito bom, principalmente de 3 faculdades que tem sempre um desempenho muito alto no exame de ordem. Agora, o selo OAB recomenda é para aquela que tem o máximo de avaliação de pontuação. Então, é por isso que das 3 que mais aprovam, 2, uma já tem, com certeza vai ter uma outra que deve ter o selo OAB recomenda em breve. Presidente, é natural, quando as pessoas sabem que eu vou lhe entrevistar, tem uma eleição em novembro, sim, acaba o seu mandato, tem uma eleição sempre concorrido, sempre muito animado, o que é muito bom para a instituição, é muito bom para os profissionais. Então, a OAB já vive clima eleitoral. O senhor, sem sombra de dúvida, é o principal eleitor, 2 mandatos à frente, sim, todo o histórico do que aconteceu, do que o senhor resgatou, e passa a ser o grande avalista da eleição. O senhor tem seu candidato já divulgado, que é o seu atual vice. Roberto Campos. E agora surge um outro candidato que também é do seu grupo, que é conselheiro federal, que é Edilson Silva. Bem, isso cria algum tipo de embaraço, né, para o eleitor. Houve um racha na diretoria da OAB? Não houve não, Mauro. Veja bem, a democracia. Nesse momento, a bem da verdade, nós temos um candidato posto, que é o meu vice-presidente, doutor Alberto Antônio Campos, que tem uma chapa hoje formada, fechada, definida, e temos outros nomes que procuram se firmar como candidatos. Ainda não temos essa consideração efetiva se A ou B virão como candidatos da oposição, né, e se firmarão, porque para se firmar como candidato é preciso ter um apoio razoável, né, de pessoas que se disponham a compor um conselho formado por 36 conselheiros titulares, igual o número de suplentes, o mesmo número no Tribunal de Ética. Na nossa Escola Superior de Advocacia, nós temos 15 departamentos, uma diretoria. Então, é uma estrutura grande. Nós temos 42 comissões. Então, uma chapa na OAB pressupõe que você possa reunir e liderar aproximadamente 300 colegas. Então, não é todo mundo que quer e consegue fazer uma chapa. Além do que, essa chapa tem que ter uma representação
da região metropolitana de Belém e também do interior do Estado. A advocacia do interior do Estado cresceu muito, né? Com desenvolvimento econômico, com interiorização. Você estava me falando sobre Xinguara, Paraopeba. Xinguara agora, estava falando a você que nós fizemos um encontro jurídico com a presença do professor Zeno Veloso, do conselheiro Gilberto Martins, onde tinham quase 350 colegas inscritos no evento, na subseção de Xinguara, né? Então, hoje, você precisa ter muita densidade para você firmar uma chapa. Só o fato de você firmar uma chapa para concorrer ao AB já significa que você é um candidato que tem que ser considerado e respeitado. Como é que está o processo eleitoral? Quando começam as inscrições de chapa? Quando é que nós vamos saber definitivamente quem são os candidatos? O novo provimento do Conselho Federal da OAB diz que eu devo convocar o processo eleitoral até 45 dias das eleições, que devem ocorrer entre o dia 15 de novembro e o dia 30 de novembro. Então, eu vou convocar dentro deste prazo, um pouco antes, enfim, possivelmente pouco antes, vou convocar as eleições, então nós entraremos formalmente no período eleitoral. Nós estamos vendo toda essa movimentação e eu sou muito democrático, acho que tem que se manifestar, não procuro tolir ninguém das suas manifestações. Pode até haver alguns excessos que a rigor campanha não pode haver ainda, mas eu penso que cada um deve se manifestar. Eu, da minha parte, vou conduzir o processo eleitoral, não obstantemente também seja candidato e tenha a minha chapa, tenha meu candidato. O senhor será candidato ao Conselho Federal? Ao Conselho Federal da OAB, mas eu quero dizer que vou procurar conduzir com muita transparência, franqueando todo o acesso àqueles que eventualmente serão candidatos de oposição, até para falar e criticarem mal o presidente. Então, todos os acessos de dados, de informações da OAB, eu vou deixar absolutamente franqueado. O engajamento político está no sangue do brasileiro e uma eleição na OAB acaba extrapolando, né? Pega a comunidade como um todo, é envolvida. O candidato à OAB tem que ter um programa para o Pará. Então, eu espero que a eleição seja uma eleição propositiva, respeitosa. Eu tenho muito respeito por todos os nomes que estão sendo cogitados. Tenho com grande parte deles uma relação pessoal boa, porém, nós temos um projeto de ordem e que acho que não podemos abrir mão deles. Também faz parte da democracia, devemos defender o nosso projeto de ordem com muita firmeza durante o período eleitoral. O que nós temos para mostrar é o trabalho que nós fizemos até aqui, que é um trabalho diário, diuturno, trabalho sério, firme, consistente, do dia a dia da advocacia, procurando responder às demandas da sociedade, fazendo com que a OAB seja um centro da sociedade civil, seja protagonista dos eventos desse país e deste Estado. Uma OAB que procura falar com o Poder Judiciário em nome do cidadão, em nome da sociedade, que procura a melhoria da justiça, a eficiência da justiça. Então, eu penso que nós temos cumprido, sabe, Mauro, o nosso papel. É evidente que há outros projetos de OAB que têm toda a legitimidade, todo o direito de disputar conosco a condução da nossa instituição. A eleição usará a urna eletrônica? A eleição será, dessa vez, graças a Deus, totalmente eletrônica. Da última vez da eleição não conseguimos vir aqui no seu programa porque a apuração foi no voto manual, 1 a 1. Então agora vai ser tudo eletrônico? Agora as urnas já estão separadas? As urnas já, o Tribunal Regional Eleitoral, que foi uma determinação, na verdade, do TSE. A eleição da OAB é tão importante que não pode mais fazer eleição manual. Imagina São Paulo, Rio de Janeiro, como foi da eleição passada, um caos para apurar a eleição, né? Então, nós esse ano, nacionalmente, o TSE já determinou isso, pelo ministro Toffoli, presidente Toffoli, que nós vamos ter acesso às urnas eletrônicas. O tribunal já está cooperando com a nossa equipe, formatando isso de modo que as eleições se encerram às 5 horas da tarde. Todas lá em Belém, no casarão, que estará todo azul, né? Com nova revitalização. O nosso casarão estará todo azul, que é o azul opala, que foi a primeira cor com que ele foi pintado. Qual a origem daquele casarão?
Aquele casarão vem do século XIX, da segunda metade do século XIX. Ele é muito contemporâneo ao próprio aquelas edificações das proximidades, Teatro da Paz, da Belle Époque, daquele período da borracha. Nós até pensávamos que a primeira cor poderia ser o rosa antigo, o rosa velho, que é o do Teatro da Paz, mas ele também já foi rosa, o nosso casarão, mas a primeira cor aplicada nele é o azul, que nós estamos recompondo agora, fazendo uma revitalização também interna no casarão, modernizando, tornando o absoluto ele moderno. Ele já está pequeno para as atividades da OAB? Está, Mauro. Eu estive agora em Brasília com o ministro Adams, chefe da AGU, e estou aqui ansioso, esperando um deferimento do imóvel que fica aqui atrás do Tribunal de Justiça do Estado, de 10 mil metros quadrados, que serviria a sede da AGU, e a AGU agora... Atrás do Tribunal de Justiça do Estado. Em frente ao hangar ali na Protásio. Sim, na Protásio. Aqui, onde era a PM? Era uma estrutura da PM. Exato, ali naquele espaço. Então, nós devemos ter essa sessão da AGU para nós, se Deus quiser, em breve. E nós vamos, eu espero ainda, colocar a pedra fundamental para que o meu sucessor, que espero seja meu vice, evidentemente, Alberto Campos, possa fazer uma nova sede para os advogados e a sede atual da OAB a sessão é só de um terreno, né? Não tem, a sessão do terreno. Não, aí nós vamos construir. A gente luta por isso há algum tempo, eu acho que a gente está agora muito próximo de conseguir essa sessão. E aí o nosso projeto é que aquele casarão se transforme no museu do mundo jurídico, porque por lá passaram todas as gerações. Nós temos tantos de juízes, palacetes aí desocupados, ociosos. Não era hora da OAB assumir um deles? O Palacete Bolonha, lindíssimo, o Palacete Pinho. O problema, Mauro, é que é muito difícil esse diálogo com as agências responsáveis por esses prédios, né? De modo que nós optamos por ter uma sede e construí-la como um prédio moderno, funcional, para os advogados, para a sociedade, no centro de Belém, portanto, aqui nesse centro, que tende a ser, né, uma parte administrativa do Estado, importante vir para esse local aqui da cidade, e nós reservarmos o velho casarão para ficar como um museu da história do direito no Pará. Essa área que o senhor está solicitando a sessão é a mesma que já foi sonhada pela Assembleia Legislativa? Não. A SPU chegou a nos dar da Assembleia Legislativa, e nós, quando íamos exatamente dar ampla divulgação pública desse fato, né, tínhamos até falado com o professor Alci para fazer o projeto que tinha feito da Assembleia. Aí o SPU descobriu que havia uma sessão anterior à Receita Federal, à Polícia Federal, e, portanto, nós não tínhamos precedência. Então, em verdade, aquele terreno também foi nos cedido. Nós estamos na lista, mas não temos a precedência imediata. É preciso que Receita e Polícia... Então, é uma área vizinha? É uma área contígua a esta, de 10 mil metros quadrados, que seria dada à AGU. Hoje eu estou inaugurando um prédio bonito agora, que é alugado, ali na Assis de Vasconcelos, com o José Malcher. E essa é a tendência do governo federal de não mais fazer prédios, mas sim locar, que sai muito mais barato. Você vai investir num prédio hoje 20, 30 milhões e paga um aluguel de 30, 50 mil, que é muito mais econômico para o erário, né? Presidente Jarbas Vasconcelos, muito obrigado por mais essa entrevista, sucesso. Nós vamos ainda conversar durante o processo eleitoral, o Argumento sempre participa. Sim. E é um público que nos interessa, que é de telespectadores preparados, assíduos. Nós aqui temos uma tradição de fazermos debates memoráveis que param a nossa classe para prestigiar e ver os candidatos a presidente. Então, eu espero que esse ano também tenha debate. Conte com argumentos, estaremos aí. Já posso lhe afiançar que o meu candidato responderá presente ao convite do debate. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Logo depois do intervalo, o jornalista Cléster Cavalcante estará aqui conosco. Eu volto já.